perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou por amor de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Os moralistas pagãos, quando desejavam ensinar a virtude, não podiam apontar o exemplo de seus deuses, pois de acordo com seus mitológicos, os deuses eram compostos de todos os vícios imagináveis, e eu quase disse inimagináveis. Muitas das divindades clássicas superaram o pior dos homens em seus crimes. Eram tão maiores em iniquidade quanto deveriam ser superiores em poder. É um dia ruim para um povo quando seus deuses são piores do que eles. A abençoada pureza de nossa santa fé é notável, não apenas em seus preceitos, mas no caráter do Deus que ela revela. Não há excelência que possamos propor, mas podemos vê-la brilhando intensamente no Senhor nosso Deus. Não há linha que conduta na qual um crente deva se destacar, mas podemos apontar para Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, como padrão disso. Nos lugares mais elevados da fé cristã, você tem a maior virtude, e o Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, seja o maior louvor. Podemos exortá-lo ao mais terno espírito de perdão, apontando para Deus que por amor de Cristo perdoou. Que motivo mais nobre você pode exigir para perdoar um ao outro? Com exemplos tão elevados, irmãos, que tipo de pessoa devemos ser? Às vezes ouvimos falar de homens que eram melhores que sua religião, mas isso é totalmente impossível para nós. Nunca podemos, em espírito ou ato, elevar-nos à sublime elevação de nossa religião divina. Devemos estar constantemente nos elevando acima de nós mesmos e acima dos mais graciosos de nossos companheiros cristãos. E ainda acima de nós, veremos nosso Deus e Salvador. Podemos ir de fora em forca, em pensamentos de bondade e deveres de piedade, mas Jesus é ainda maior. Neste momento, queremos falar um pouco sobre os deveres do amor e do perdão. E aqui notamos de uma vez que o apóstolo coloca diante de nós o exemplo do próprio Deus. Sobre esse brilhante exemplo vamos gastar a maior parte do nosso tempo, mas espero não tanto ao ponto de esquecer a parte prática, que é tão necessária nestes dias por certos espíritos implacáveis que, no entanto, assumem o nome cristão. O tema do amor perdoador de Deus é tão fascinante que podemos demorar um pouco e um longo tempo também, naquele brilhante exemplo de perdão que Deus colocou diante de nós. Mas de tudo isso, espero que estejamos reunidos graças para perdoar os outros, até 70 vezes 7. Tomaremos o texto palavra por palavra e assim obteremos as divisões mais claras. A primeira palavra a se pensar é por amor de Cristo. Usamos essas palavras com muita frequência, mas provavelmente nunca pensamos em seus três. E mesmo neste momento não podemos trazer à tona todo o seu significado. Vamos tocá-lo com consideração, rogando ao bom Espírito que nos instrua, pelo amor de Deus. Todas as coisas boas que Deus nos concedeu vieram a nós por amor de Cristo, mas especialmente o perdão de nossos pecados veio por amor de cristão. Esta é a afirmação clara do texto. O que isto significa? Isso significa certamente, primeiro, por causa da grande expiação que Cristo ofereceu. O grande Deus pode, como um justus legislador e rei, prontamente ignorar as ofensas por causa da expiação pelo pecado que Cristo ofereceu. E se o pecado fosse apenas uma afronta pessoal a Deus, temos evidências abundantes de que ele estaria pronto o suficiente para ignorá-lo, sem exigir vingança, mas é muito mais do que isso. Aqueles que veem isso como uma mera afronta pessoal contra Deus são apenas pensadores muito superficiais. O pecado é um ataque ao governo moral de Deus. Ele solapa os fundamentos da sociedade, e se fosse permitido, reduziria tudo à anarquia e até mesmo destruiria o poder governante e o próprio governante. Deus tem um grande reino para governar, não apenas de homens que habitam a face da terra, mas sobre seu domínio existem anjos, principados e potestades. E não sabemos quantos mundos de seres inteligentes. Certamente seria uma coisa monstruosa supor que Deus fez aquelas miríades de mundos que vemos brilhar no céu à noite, sem ter colocado algumas criaturas vivas neles. É muito mais razoável supor que esta terra é uma partícula totalmente insignificante no domínio divino, uma mera província no império ilimitado do Rei dos Reis. Agora, tendo este mundo se rebelado contra Deus arrogantemente, como tem feito,
A menos que houvesse uma satisfação exigida por sua rebelião, seria um ataque tolerado ao domínio do grande juiz de todos e uma redução de sua influência real sobre todo o seu domínio. E se o pecado no caso do homem fosse deixado impune, logo seria conhecido por miríades de mundos, e de fato, por 10.000 vezes 10.000 raças de criaturas, que eles possam pecar impunemente. Se uma raça o fez, por que não todas as outras? Isso seria uma proclamação de licença universal para se rebelar. Provavelmente seria a pior calamidade que poderia acontecer, que qualquer pecado ficasse impune pelo juiz supremo. Às vezes, em um estado, a menos que o legislador execute a lei contra o assassino, a vida estará em perigo e tudo se tornará inseguro, e portanto torna-se misericordioso escrever a sentença de morte. Assim é com Deus em referência a este mundo de pecadores. É o seu próprio amor, bem como a sua santidade e a sua justiça, que se é que pode usar de tal termo, o compele à severidade do julgamento, de modo que o pecado não pode e não deve ser apagado, até que a expiação tenha sido apresentada. Antes de tudo, deve haver um sacrifício pelo pecado, que observa você, o grande Pai, para mostrar o seu amor, Ele mesmo supre, pois é seu próprio Filho quem é dado para morrer. E portanto o próprio Pai fornece o resgate por meio do seu Filho, sendo esse Filho também um consigo mesmo por laços de unidade essencial, misteriosos, mas muito intensos. Se Deus exige apenas na justiça, Ele mesmo a supre no amor. É um mistério maravilhoso, este mistério no caminho da salvação, por um sacrifício expiatório. Mas isto é claro, que agora Deus, por amor de Cristo, nos perdoou, porque a satisfação foi feita à honra oferecida do governo divino e da justiça. Quero que você considere por um momento quão facilmente Deus pode agora apagar o pecado desde que Cristo morreu. Apagar o pecado parece difícil até vermos a cruz, e então parece fácil o suficiente. Eu olhei para o pecado, até parecia me cegar com seu horror, e eu disse para mim mesmo: esta chama e esta mancha maldita nunca pode ser levada. Nem um sabão mais cheio pode mudar sua tonalidade. Mais cedo, o etíope pode mudar sua pele, ou o leopardo suas manchas. Ó pecado mal profundo e eterno, o que pode te remover? E então eu vi o Filho de Deus morrendo na cruz, e li a angústia de sua alma, os ouvidos e os gritos que mostraram o tormento de seu espírito, quando Deus seu Pai o abandonou. Parece-me que apagar o pecado é a coisa mais difícil sobre o céu. Quando vi Jesus morrer, não fui capaz de entender como qualquer pecado pode ser difícil de remover. Deixe um homem ficar no Calvário, e olha para aquele a quem ele transpassou, e acredita e aceita a expiação feita. E torna-se a coisa mais simples possível que sua dívida seja quitada agora, que foi paga, que sua liberdade deve ser concedida agora, que o resgate foi encontrado, e que ele não deve mais estar sobre a condenação, uma vez que a culpa que o condenou foi levada por seu grande substituto e Senhor. É então por causa de Jesus Cristo, sofreu em nosso lugar, que Deus por amor de Cristo nos perdoou. A segunda tradução do texto seria esta: que Deus nos perdoou por causa do caráter representativo de Cristo. Nunca deve ser esquecido que originalmente caímos por um representante. Adão nos representava e era nosso chefe federal. Não caímos pessoalmente no começo, mas em nosso representante. E se ele tivesse mantido as condições da aliança, nós permaneceríamos por meio dele, mas na medida em que ele caiu, nós caímos nele. Eu rezo para que você não constate o acordo, porque há esperança de nosso laço. Os anjos provavelmente caíram individualmente, um por um, e portanto caíram irremediavelmente. Não havia como resultá-los, mas como caímos em um Adão, permaneceu a possibilidade de nos levantarmos em outro Adão. E portanto, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para se tornar o segundo Adão. Ele se encarregou de remover nossos fardos e cumprir as condições de nossa restauração. De acordo com a aliança, ele deve aparecer em nossa natureza, e essa natureza, na plenitude do tempo, ele assumiu. Ele deve suportar a penalidade, isso ele fez em seu próprio sofrimento pessoal e morte. Ele deve obedecer à lei, isso ele fez ao máximo. E agora Cristo Jesus, tendo sofrido o castigo e cumprido a lei, é ele mesmo justificado diante de Deus, e se apresenta diante de Deus como representante de todos os que estão nele. Deus, por amor de Cristo, nos aceitou, nos perdoou nele, e olha para nós com um amor infinito e imutável.
É assim que todas as nossas bênçãos chegam até nós, e em e por meio de Cristo Jesus. E se realmente estamos nele, o Senhor não apenas nos perdoa nossos pecados, mas também nos concede as riquezas ilimitadas de sua graça nele. De fato, ele nos trata como trataria seu filho. Ele nos trata como se ele lidaria com Jesus. Oh, como é agradável pensar que quando Deus justo olha para nós, é por meio do meio reconciliador. Ele nos vê por meio do mediador. Às vezes cantamos um hino que diz: o Senhor não apenas perdoa o nosso pecado, mas também nos concede as riquezas ilimitadas de sua graça. De fato, ele nos trata como trataria seu filho. Às vezes cantamos um hino que diz: e então o pecador vem, olha através das feridas de Jesus em mim. Isso é exatamente o que o Senhor faz. Ele nos conta apenas por causa da expiação de nosso Salvador, por causa de seu caráter representativo. Agora vá um pouco mais longe. Quando lemos por amor de Cristo, isso certamente significa o profundo amor que o Pai tem por ele. Meus irmãos, vocês podem adivinhar um pouco do amor que o Pai tem pelo unigênito? Não podemos bisbilhotar o maravilhoso mistério da filiação eterna do Filho de Deus para não sermos cegados pelo excesso de firmeza. Mas sabemos disso, que se eles são só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a união que existe entre eles é intensa além da concepção. O Pai ama o Filho. Sempre foi verdade, e é verdade agora. Mas quão profundamente e quão intensamente ele ama o Filho, nenhuma mente pode conceder. Agora, irmãos, o Senhor fará grandes coisas por amor de um Filho, a quem ama como ama Jesus. Pois além do fato de amá-lo eternamente, como sendo um com ele por natureza e essência, agora há a causa adicional de amor decorrente do que o Senhor Jesus fez como servo do Pai. Lembre-se de que nosso Senhor Jesus foi obediente à vontade de seu Pai, obediente até a morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um dos pensamentos mais doces para minha mente, que às vezes eu chupo quando estou sozinho, é isso. Aquilo Deus, o Pai fará qualquer coisa por Cristo. Aqui está também outro pedaço de um favo de mel. Quando posso pleitear o nome de Cristo, tenho certeza de ganhar uma em causa dele. Pelo amor de Cristo, é uma súplica que sempre toca o coração do grande Deus. Mostre que receber tal e tal bênção glorificará a Cristo, e o Pai não pode retê-la, pois é seu deleite em honrar a de Jesus. Falamos à maneira dos homens, é claro, e sobre um tema como este devemos ter cuidadosos, mas ainda assim só podemos falar como homens, sendo apenas homens. É a alegria do Pai expressar seu amor a seu Filho. Ao longo de todas as épocas, eles tiveram comunhão uns com os outros, sempre foram um em todos os seus desígnios, nunca diferiram em nenhum ponto e não podem diferir. E você percebe quando nosso Senhor Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho. Ele está tão unido ao Pai que acrescenta, para que também teu Filho te glorifique. Seu amor mútuo é inconcedivelmente grande, e portanto, irmãos, Deus fará qualquer coisa por Jesus. Deus nos perdoará por amor de Cristo. Sim, Ele fez isso no caso de milhares ao meu redor. E tu, grande pecador negro, se fores a Deus neste momento e disseres: Senhor, não posso pedir-te que me perdoes pelo amor próprio bem, mas perdoa-me por amor ao teu querido Filho. E Ele o fará, pois Ele fará qualquer coisa por causa de Jesus. Se neste momento você está consciente do pecado, a ponto de se desesperar de si mesmo, é bom que o seja, pois o autodesespero é apenas senso comum, já que não há nada em si mesmo em que você pode confiar. Mas pegue esta esperança, não é uma palha, é uma boia de vida boa e substancial. Se você pode pedir perdão por causa de Jesus, Deus fará qualquer coisa por Jesus. Ele fará qualquer coisa por você e por sua querida, e por seu querido interesse. Sim, Ele faz isso no caso de milhares ao meu redor. Assim lemos mais uma vez o nosso texto à luz de uma verdade que brota do amor de Deus, ou seja, que Deus perdoa o pecado para glorificar a Cristo. Cristo teve a vergonha de poder engrandecer seu Pai, e agora seu Pai se deleita em engrandecê-lo apagando o pecado. Se puder provar que qualquer presente para você refletiria glória sobre Cristo, você pode ter certeza de que o receberá. Se houver alguma coisa debaixo do céu que tornaria Cristo mais ilustre, o Pai não pouparia por um momento. Se você vê que ter o seu pecado perdoado aumentaria a fama do Salvador, vá e pleiteie esse argumento com Deus, e você certamente prevalecerá. Cristo não ficará feliz se Ele salvar um pecador como você. Então vá com este argumento em sua boca: Pai, glorifique teu Filho, exaltando-o como o glorioso Salvador ao me salvar.
Muitas vezes acho isso uma grande alavanca em um elevado motor. Dizer ao Senhor: Senhor, Tu conheces as dificuldades em que estou. Tu sabes quão indigno eu sou. Tu sabes que pobre e arruinada criatura eu sou diante de Ti. Mas, se Teu querido Filho me ajudar e me salvar, os próprios anjos se levantarão e se maravilharão com Sua poderosa graça. E a si mesmo trará glória a Ele. Portanto, imploro que seja misericordioso comigo. Tua oração sempre prevalecerá. Se teu coração estiver em tal estado que estejas disposto a ter ou não ter, de acordo com a honra do teu Senhor. Se não glorificar a Cristo, fica mais do que contente em fazer sem o bem terreno mais escolhido, mas seja duplamente grato quando o benefício que é concedido tende a trazer honra ao sempre querido e adorado nome de Jesus. Pelo amor de Cristo. É uma palavra preciosa. Pense nela e coloque esta frase nos arquivos de sua memória. O Pai fará qualquer coisa por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Agora em segundo lugar, passamos a observar o que nos é dito no texto que foi feito por nós e para nós, por amor de Cristo. Deus, pelo amor de Cristo, te perdoou. Primeiro aviso que Ele certamente fez isso. O apóstolo não diz que espera que sim, mas diz: Deus, por amor de Cristo, te perdoou. Você está no número dos perdoados, meu caro ouvinte. Você tem crido no Senhor Jesus? Então, tal certo quando você acreditou, Deus, por amor de Cristo, o perdoou. Você tem confiado no sacrifício expiatório? Então Deus, pelo amor de Cristo, te perdoou. Você não começou a ser cristão. Espero com a ideia de que um dia, em algum período futuro, poderá obter o perdão. Não, Deus, por amor de Cristo, perdoou você. O perdão não é um prêmio a ser disputado, mas uma bênção recebida no primeiro passo da corrida. Se você creu em Jesus, todo o seu pecado se foi. Tudo se foi. Todos os seus pecados foram apagados do registro do passado, para nunca mais serem mencionados contra você. No momento em que um pecador olha para Cristo, o fardo de seu pecado rola de seus ombros para nunca mais voltar. Se Cristo te lavou, então você está totalmente limpo e diante do Senhor você está liberto de todo trapo de culpa. O perdão não é uma questão de esperança, mas uma questão de fato. A expectativa espera muitas bênçãos, mas o perdão é um favor realizado que a fé tem em suas mãos, mesmo agora. Se Cristo tomou a tua carga não pode permanecer nas tuas próprias costas. Se Cristo pagou as tuas dívidas, então eles não estarão no livro de Deus contra ti. Como eles podem? É lógico que o seu substituto tomou o seu pecado e o livrou. O seu pecado não recai mais sobre você. Deus, por amor de Cristo, te perdoou. Agarre-se a essa grande verdade e segure-a. Embora todos os demônios do inferno rujam para você, segure-o com a mão de aço, agarre-o como se fosse para a vida. Deus, pelo amor de Cristo, me perdoou. Que cada um de nós seja capaz de dizer isso. Não sentiremos a doçura divina e a força do texto, a menos que possamos torná-lo um assunto pessoal pelo Espírito Santo. E se Cristo pagou suas dívidas, então elas não estão no livro de Deus contra você. Como eles podem? É lógico que seu substituto tomou seu pecado e o livrou, e o seu pecado não recai mais sobre você. Então observe que Deus nos perdoou continuamente. Ele não apenas nos perdoou no início de todos os nossos pecados, mas continua perdoando diariamente, pois o ato de perdoar é contínuo. Algumas vezes ouvi dizer que fomos tão perdoados quando cremos pela primeira vez, que não há necessidade de pedir mais perdão. Ao que eu respondo: fomos tão completamente perdoados quando cremos pela primeira vez, que devemos continuamente pedir a perpetuidade daquele ato de longo alcance, para que o Senhor continue a exercer em relação a nós aquela plenitude de graça perdoadora que nos absolveu perfeitamente como a primeira, para que possamos continuar a andar diante dele com a sensação desse perdão completo, claro e inquestionável. Sei que fui perdoado quando acreditei em Cristo pela primeira vez, e estou igualmente certo disso agora. A única absolvição contínua a soar em meus ouvidos como um sino de alegria que nunca cessa. O perdão, uma vez concedido, continua a ser concedido. Quando por dúvida e ansiedade eu não tinha certeza do meu perdão, ainda assim era verdade, pois quem crê nele não é condenado, ainda que escreva coisas amargas contra si mesmo. Amado amigo, agarre-se a isso e não deixe. O perdão divino é um ato contínuo. E esse perdão da parte de Deus foi muito gratuito.
Nada fizemos para obter por mérito e não trouxemos nada para comprá-lo. Ele nos perdoou pelo amor de Cristo, não por nada que tivéssemos feito. É verdade que nos arrependemos e cremos, mas o arrependimento e a fé Ele nos deu, de modo que Ele não nos perdoou por causa deles, mas puramente por seu próprio amor, porque Ele se deleita na misericórdia e não quer mais como a si mesmo, do que quando passa pela transgressão, iniquidade e pecado. Lembre-se também que Ele nos perdoou totalmente. Não foi aqui e ali um pecado que Ele apagou, mas toda a horrível lista e catálogo de nossa ofensa Ele destruiu de uma vez. A substituição do nosso Senhor terminou esse assunto com perfeição, porque o Salvador sem pecado morreu. Minha alma pecaminosa é considerada livre, pois Deus do justo está satisfeito em olhar para Ele e me perdoar. Todas as nossas transgressões são varridas de uma vez, levadas como uma inundação, e tão completamente removidas de nós que nenhum traço de culpa dele permanece. Ó crentes, pense nisto, pois tudo não é pouca coisa. Pecados contra um Deus santo, pecados contra seu amado Filho, pecados contra o Evangelho e também contra a lei, pecados contra o homem e contra Deus, pecados do corpo, assim como os pecados da mente, pecados tão numerosos quanto as areias da praia do mar, e tão grandes quanto o próprio mar. Todos são removidos de nós, tanto quanto o leste está do oeste. Todo esse mal foi enrolado em uma grande massa e colocado sobre Jesus. E tendo suportado tudo, Ele acabou com isso para sempre. Quando o Senhor nos perdoou, perdoou-nos toda a dívida. Ele não pegou a conta disso. Eu elimino este item e aquele, mas a caneta passou por tudo. Está tudo pago. Era um recibo cheio de todas as exigências. Deus pegou a caligrafia que era contra nós e a pregou em sua cruz, para mostrar a todo o universo que seu poder de nos condenar havia cessado para sempre. Temos nele um perdão total. E que seja lembrado que este perdão que Deus nos deu por amor de Cristo é um eterno perdão. Ele nunca vai remexer nossas ofensas passadas e imputá-las uma segunda vez. Não vai encontrar em um dia ruim e dizer: eu tive muita paciência com você, mas agora vou lidar com você como depois de seus pecados. Longe do contrário. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e nunca entrará em condenação. Irreversível é o perdão do céu. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele nunca se arrepende do que Ele deu ou perdoou. Está feito para sempre. Jeová absolve a sentença e ela permanece firme para sempre. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. E quem é que condenará? Bendito seja Deus pelo perdão eterno. E como não consegui encontrar uma palavra para terminar, senão esta, eu vou usá-la. Ele nos perdoou divinamente. Existe tal verdade, realidade e ênfase no perdão de Deus que você nunca poderá encontrar no perdão do homem. Pois embora o homem deve perdoar tudo que você fez contra ele, se você o tratou muito mal, ainda assim é mais do que você poderia esperar que ele esquecesse completamente. Mas o Senhor diz: não me lembrarei mais de seus pecados e iniquidades para sempre. E se um homem o enganou, embora você o tenha perdoado, provavelmente ele não confiará nele novamente. É um velho provérbio: nunca monte um cavalo com o joelho quebrado. E também não é um provérbio ruim, mas veja como o Senhor lida com seu povo. Quando Pedro foi colocado de pé novamente, ele era um cavalo com o joelho quebrado o suficiente. E ainda assim veja quão gloriosamente o Senhor montou aquele cavalo de batalha no dia de Pentecostes. Ele não saiu conquistando e para conquistar. O Senhor deixa o passado passar tão completamente que Ele confia seus segredos às almas perdoadas, pois o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. E Ele confia a alguns de nós seus tesouros mais escolhidos, pois Paulo disse: Ele me confiou o Evangelho, embora fosse um blasfemo. Divino é o perdão que recebemos. Regozijemo-nos com aquela grande promessa que nos vem pela boca do antigo Jeremias. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscai-me a iniquidade de Israel, e não haverá, e o pecado de Judá, e eles não serão encontrados, porque eu perdoarei aqueles que o recebam. Aqui está a aniquilação, a única aniquilação que conheço, a aniquilação absoluta do pecado por meio do perdão que o Senhor dá ao seu povo. Vamos cantá-lo como se fosse um hino escolhido. A iniquidade de Israel será procurada, e não haverá. Agora, se você absolver o espírito de nosso assunto, será fortalecido para suportar o que tenho a dizer a você sobre um ponto de prática, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus, por amor de Cristo, os perdoou. Deixe-me dizer, para começar, que não conheço ninguém aqui presente que tenha se estendido com qualquer outra pessoa
e portanto não farei alusões pessoais. Brigas. É muito provável que eu diga sobre o mesmo, mas acontece que não conheço nenhum. E se, portanto, minhas observações chegarem à casa, eu imploraria sinceramente a cada um tão afetado que acreditasse que o que eu digo é destinado a ele, para recebê-lo como uma mensagem pessoal e direta de Deus, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou por amor de Cristo. Agora observe como o apóstolo coloca isso. Ele diz, perdoar outro. Esse não é o texto que você olha para ele. Se você olha para ele, é perdoando-vos uns aos outros, outro. Então isso significa que se você tem que perdoar hoje, é muito provável que você mesmo precisa ser perdoado amanhã, pois é perdoar uns aos outros, é girar e girar, uma operação mútua, um serviço cooperativo. Na verdade, é um negócio de perdão mútuo, e os membros da igreja cristã devem ter grande participação nessa preocupação, perdoando uns aos outros. Você me perdoa e eu perdoo você, e nós os perdoamos, e eles nos perdoam, e assim o círculo de tolerância e amor ilimitado gira em torno do mundo. Há algo de errado em mim, que ele precisa ser perdoado por meu irmão, mas também há algo de errado em meu irmão que precisa ser perdoado por mim. E é isso que o apóstolo quer dizer, que todos nós devemos exercitar mutuamente a arte sagrada e o mistério de perdoar uns aos outros. Se sempre fizermos isso, não deveríamos suportar aqueles que têm uma faculdade especial para espionar faltas. Alguns que, seja qual for a igreja em questão, sempre tragam um relatório ruim disso. Já ouvi esse tipo de coisa de muitos. Não existe amor alguns entre os irmãos. Eu vou lhe contar o caráter do cavalheiro que fez essa observação. Ele é desamoroso e desagradável e, portanto, está fora do caminho dos peregrinos do amor. Outro grita, não há sinceridade no mundo agora. Esse homem é um hipócrita, tenha certeza disso. Julgue um pássaro por seu canto e um homem por sua fala. Os censores medem nosso milho, mas usam seus próprios alqueires. Você pode saber muito bem o que um homem é pelo que ele diz. É uma medida de caráter que muito raramente o enganará. Julgar outros homens por seu próprio julgamento de seu semelhante. Sua fala traz seu coração. Mostre-me sua língua, Senhor. Agora eu sei se você está doente ou bem. Aquele que fala mal do seu próximo tem um coração doente. Tenha certeza disso. Comecemos nossa carreira cristã com a plena certeza de que teremos muito a perdoar em outras pessoas, mas que haverá muito mais a ser perdoado em nós mesmos. E vamos prestar conta de ter que exercer gentileza e precisando ser exercido por outros, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus, por amor de Cristo, os perdoou. Observe novamente. Quando perdoamos, é um negócio pobre e humilde, comparado com o perdão de Deus, porque estamos apenas perdoando uns aos outros, isto é, perdoando os conservos, considerando que quando Deus nos perdoa, é o juiz de toda a terra perdoando, não seus companheiros, mas seus súditos rebeldes, culpados de traição contra sua majestade. Que Deus perdoe é algo grandioso para nós perdoar, embora alguns pensem que é ótimo, deve ser considerado uma questão muito pequena. Então reflita sobre o assunto a ser perdoado. Nosso Senhor, em sua parábola, nos diz que o conservo deveria alguns centavos, mas o próprio servo era devedor de muito talento ao seu Senhor. O que devemos ao Deus é infinito, mas o que nosso semelhante nos deve é uma soma muito pequena. O que ele fez que tanto te ofendeu? Ele disse uma coisa muito vergonhosa sobre mim. Foi muito ruim da parte dele, sem dúvida. Então ele me pregou uma peça muito desagradável e agiu de maneira muito grosseira. Na verdade, ele se comportou de maneira escandalosa e se você ouvir a história, ficará bastante indignado. Bem, estou indignado. Ele é um sujeito ruim, não há dúvida sobre isso. E você também. Certamente você também era quando veio a Cristo pela primeira vez. Mal como ele é para você, você tem sido muito pior para o Senhor. Garanto que os negros dele em relação a você são brancos, em comparação com os negros na presença de Deus. Mas você não acreditaria como ele agiu de forma vil. Não, e ouso dizer que dificilmente acreditaria se eu visse como você tem sido vil com o Senhor. De qualquer forma, deveria fazer nosso olho se encherem de lágrimas ao pensar como entristecemos nosso Deus e irritamos seu espírito. Alguns de nós tiveram tanto perdão manifesto, tantos pecados externos perdoados, que para nós perdoar deveria ser tão natural quanto abrirmos nossa mão. Depois do perdão que o Senhor concedeu a alguns de nós, seríamos realmente servos iníquos se pagássemos nosso irmão pela garganta e disséssemos, pague-me o que você deve. Se alguém aqui que é cristão encontra dificuldade em perdoar,
Vou lhe dar 3 palavras que o ajudarão maravilhosamente. Eu os colocaria na boca do bom homem. Eu os dei a você agora mesmo, e rezei para você obter a doçura deles. Aqui estão eles de novo. Pelo amor de Deus, você não pode perdoar um ofensor com base nisso. A menina agiu de forma muito vergonhosa, e você, o pai dela, disse algumas coisas duras, mas eu imploro que a perdoe pelo amor de Deus. Você não pode fazer isso com esse motivo. É verdade que seu filho se comportou de maneira muito errada, e nada fere mais o coração de um pai do que a má conduta de um filho. Num acesso de raiva, você disse uma coisa muito severa e negou a ela sua casa para sempre. Rogo-lhe que angula suas palavras por amor de Cristo. Às vezes, quando estou defendendo um caso como este, a pessoa que estou persuadindo diz gentilmente: farei isso por amor do Senhor. E eu disse: agradecerei se você fizer isso, mas preferiria-me que dissesse que farei isso por seu mestre, porque mestre abençoado ele tem sido para você. Faça isso por causa dele. Posso estar falando muito claramente para alguns de vocês. Espero que sim. Se houver alguns de vocês que entrou em um mau estado de coração e disse que nunca perdoará um filho rebelde, não diga isso novamente até que você tenha examinado o assunto pelo amor de Deus. Não por causa do menino, não por causa do seu vizinho que te ofendeu, não por qualquer outra razão, eu exorto você à misericórdia, mas por causa de Cristo. Venham vocês 2 irmãos que se desentenderam, amem sim por amor de Cristo. Venham você 2 irmãs, venham você 2 amigas que foram alienadas, reúnam-se diretamente e acabem com todos os seus ressentimentos pelo amor de Deus. Você não deve guardar uma gota de malícia em sua alma, pelo amor de Deus. Ó palavra encantadora, como ela nos derrete e ao derreter, parece não deixar rastro de raiva atrás de si. Por Cristo. Não sei como colocar esta próxima palavra que vou dizer. É um paradoxo. Você deve perdoar ou não poderá ser salvo. Ao mesmo tempo, você não deve fazê-lo por compulsão. Você deve fazê-lo livremente. Existe uma maneira de colocar isso em prática, embora eu não possa explicar em palavras. Você deve perdoar, não porque é forçado a fazê-lo, mas porque o faz de coração. Lembre-se de que não adianta você colocar seu dinheiro naquela caixa de oferta ao sair, a menos que primeiro se lembre de perdoar seu irmão. Deus não aceitará presentes, orações ou louvores de um coração implacável. Embora você deixe todos os seus bens para a causa dele, ele não aceitará um centavo se você morrer de temperamento implacável. Não há graça onde não há disposição para ignorar as falhas. João diz: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê. E finalmente quero dizer a todos vocês, irmãos, que como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se devemos perdoar uns aos outros, devemos fazer algumas outras coisas. E a primeira é: não vamos provocar uns aos outros para ofender. E se eu sei que um homem não gosta de uma determinada coisa, não vou colocar isso em seu caminho. Não diga: bem, mas se ele é temperalmente, não vou evitar. Se ele não deveria estar tão pronto para se ofender, não posso estar sempre prestando atenção à sua sensibilidade absurda. Não, mas irmão, seu amigo está sempre pronto para se ofender, e você sabe disso. Tenha respeito, então possui enfermidade de temperamento, como você teria se ele tivesse aflito no corpo. Se você tem reumatismo ou gosta de seus amigos, não sai batendo seus pés pela sala dizendo: ele não deveria se importar com isso, ele não deveria sentir isso. Pessoas de bom coração atravessam o chão com passos leves, por medo de machucar o pobre membro doente. Se um homem tem uma mente doente e é muito irritável, trague-o gentilmente. Tenha pena de sua enfermidade e não irrite. Um amigo me escreveu há pouco tempo uma carta de séria reclamação contra um irmão que estava muito zangado com ele e havia falado muito duramente enquanto estava hesitado. Senti-me obrigado a ouvir o outro lado da história e fui obrigado a dizer: agora vocês 2 irmãos estão errados. Você, meu irmão, perdeu a paciência, mas você, meu outro irmão, o irritou, de modo que não me surpreende que ele tenha perdido a paciência. E quando você viu que ele havia perdido a paciência, porque não foi embora e não fez nada para acalmá-lo? Não, mas você permaneceu para aumentar a ira, e depois escreveu para denunciá-lo. Eu culpo a madeira por queimar, mas o que devo dizer o fole? Era errado acender, mas era certo atiçar a chama. Muitas vezes, quando o homem está com raiva, ele pode não ser o único culpado. Portanto, irmãos e irmãs, se devemos perdoar uns aos outros, não nos deixemos provocar uns aos outros para ofender. Em seguida, não faças ofensas. Frequentemente um homem se ofendeu com outro sem motivo algum. Uma pessoa disse de outro ao passar por ela na rua:
Ele nem acena para mim. Ele é orgulhoso demais para me possuir, porque sou um homem pobre. Agora aquele amado amigo que foi assim acusado não podia ver muito além de sua mão, pois ele era miope. Outro foi censurado por não ouvir, embora fosse surdo, e outro por não apertar as mãos quando seus braços eram aleijados. Não imagine ofensas onde eles não são intencionais. Em seguida, não tome ofensas onde se destinam. É uma coisa esplêndida se você não se ofender. Nada faz um homem se sentir tão pequeno como quando você aceita o que ele pretendia como insulto, como se fosse um elogio, e o agradece por isso. Você pode dominar a si mesmo esse ponto. Lembre-se quando você conquistou a si mesmo e conquistou o mundo. Você superou a todos quando superou tão completamente seu próprio espírito, que permanece contente com aquilo que naturalmente excitaria sua ira. Então, se você deve ficar ofendido, querido irmão, não exagere na ofensa. Algumas boas mulheres eu estava prestes a dizer, e homens também, quando eles vêm como fofoqueiros com uma carga, fazem muitos foleiros e acréscimos. Eles percorrem um longo caminho e trazem inúmeras crenças, sugestões, dicas e boatos para o negócio, até que o ovo de um mosquito se torna tão grande quanto jamais foi para um avestruz. Começo friamente a atirar as pernas e a tinta de digo. Agora não vejo o que esse ponto tem a ver com isso, ou o que essa observação tem em si. O simples fato é fulano de tal, e isso não era muito, não é? Oh, mas ainda mais planejado. Não acredite nisso, querido irmão, querida irmã. Se deve haver algo errado, que seja o mínimo que puder. Se você tiver um telescópio, olhe pelo buraco grande e diminua em vez de aumentar. Ou melhor ainda, não olhe para ele. Um olho cego é muitas vezes o melhor olho de um homem pode ter. E um ouvido surdo é muito melhor do que aquele que ouve demais. Também não dê ouvidos, diz Salomão, a todas as palavras que são ditas, para que não ouças teu servo te amaldiçoar. Algo que você fez pode irritar um servo, e se ele pode fazer comentários impróprios e impenitentes, não ouça o que ele está murmurando. Fique longe de ouvir, ele vai se arrepender amanhã. E se ele achar que você não o ouviu, ele continuará ao seu serviço e será fiel a você. O que seria se ele pode fazer comentários que são impróprios e impenitentes? Não ouça o que ele está murmurando. Fique longe, e se ele achar, continuará ao seu serviço e será fiel a você. Então, novamente, não publique ofensas. Foi dito algo muito ofensivo, que então não repita. Não vá primeiro a um, depois a outro e diga, agora isso é bastante particular. Lembre-se de mantê-la em segredo. Fulano de tal falou vergonhosamente. Melhor que você deixe seu coração partir do que subir e descer com a marca de fogo dessa maneira. Se o irmão fez algo errado, porque você deveria fazer algo errado? Você estará fazendo algo errado se publicar a culpa dele. Lembre-se de como a maldição caiu sobre o filho de Noé, pois expôs seu pai. E quanto melhor é para todos nós quando há algo errado, volte atrás de cobri-lo, sem sequer olharmos para nós mesmos se pudermos evitar. A caridade cobre uma multidão de pecados. Não só 1, 2 ou 3 pecados, a caridade cobrirá. Acima de tudo, meus irmãos, e com isso termino, nunca de forma alguma, direta ou indiretamente, vingue-se. Para qualquer falta que seja cometida contra você, o Mestre diz a você, não recita ao mal. Em todas as coisas, dobre-se, curve-se, ceda, submeta-se. Se você pisar em um verme, ele girará, diz alguém. E é um verme o exemplo? Cristo será meu. É uma coisa chocante quando um homem cristão se esquece de seu Senhor para encontrar uma desculpa para si mesmo entre as pobres criaturas sobre seus pés. Mas se devo ser assim, o que um verme fez quando se virá? Quando você pisa em um verme, ele morde. O verme machuca alguém? Não. Ele se virou, mas se virou em uma agonia e se converteu diante de você. Isso é tudo. Você pode fazer isso se precisar. Irmão, a vingança mais esplêndida que você pode ter é fazer o bem àqueles que fazem mal e falar bem daqueles que falam mal de você. Eles terão vergonha de olhar para você. Eles nunca mais o machucarão se virem que você não pode ser provocado, exceto para um amor maior e uma bondade maior. Esta deveria ser a marca dos cristãos. Não eu terei a lei de você, ou eu me vingarei, mas eu suportarei e tolerarei até o fim. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Não tome em suas mãos o que Deus diz que pertence a Ele, mas como Ele, por amor de Cristo, perdoou, perdoe também todos aqueles que lhe fazem mal. Até quando devo, eu não me importaria de fazer isso 3 ou 4 vezes. Houve um antigo que iria até o cumprimento de 6 ou 7, mas Jesus Cristo disse, até 70 vezes 7. É um número muito inconsiderável. Você pode contar se já alcançou essa quantia.
e se já o fez, ficará feliz em começar de novo. Ainda assim, perdoando como Deus, por amor de Cristo, o perdoou. Deus nos ajude a ser paciente até o fim. Embora eu não tenha pregado a Cristo Jesus como objeto da confiança do pecador, mas lembre-se de que ele também deve ser o objeto de nossa imitação. Este é o tipo de doutrina que o próprio Cristo pregou, e portanto, uma vez que ele pregou continuamente esse amor ao próximo e o perdão de nossos inimigos, devemos pregá-lo e praticá-lo. Ide e acreditai nele, sede seus imitadores, lembrando-vos de que ele perdoou seus assassinos na cruz, onde operou nossa redenção. Que seu Espírito repouse sobre você para sempre.